Eu não sei qual é a dor que você está passando neste momento, mas eu vou dizer uma coisa para você que é um escolhido. A dor que você está passando é uma dor necessária, pois é uma dor que vai te levar para um outro nível, para um outro estágio, um nível de exaltação. Por trás da sua dor haverá uma exaltação. E eu vou te dizer por quê. A primeira razão no qual a nossa dor ela é necessária é que nós somos testados e provados o tempo inteiro. Isso aqui é óbvio, né? Não vou nem me prender a isso. Vou me prender ao segundo item, que é mais importante. Mas é importante eu falar rapidamente sobre isso. Lembrem de Jó? Jó era um homem rico, tinha bens, tinha filho, uma família maravilhosa e tinha saúde. Em pouco tempo ele perdeu tudo que tinha. Saiu do luxo à pobreza, perdeu todos os filhos, ficou doente. Os amigos zombaram dele e a mulher dele, que era para apoiá-lo, pedia para que ele amaldiçoasse Deus e morresse logo para acabar com toda aquela maldição. Ele se manteve fiel, leal, e ele no final venceu, foi restituído em dobro. Então, a primeira razão de um sofrimento é o teste. Mas isso é óbvio, como eu falei. Agora, a segunda razão, e essa é muito profunda. Às vezes passamos por um problema que faz parte de um propósito maior, de um plano maior divino, porque fomos escolhidos para cumprir um plano de Deus. E aí aquele problema que aí já não é uma prova, tá? Tem a primeira situação que é a situação de prova, de teste. Mas aqui eu tô falando de um problema que você precisa passar para desenvolver habilidades cujas habilidades vão te ajudar nesse propósito maior com Deus. E aqui nós temos o exemplo de José. José ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, foi dado como morto para o seu pai. José ele chegou num lugar em que não conhecia ninguém. Ele passou por provações durante anos. Quando ele chegou nesse lugar, ele foi bem visto por Potifar. Ele fez a casa de Potifar prosperar, porém a mulher de Potifar deu em cima dele, ele se negou e fugiu da mulher. Foi caluniado, foi preso injustamente. Lá na cadeia, ainda assim, com todo sofrimento, ele conseguiu administrar, ajudar ali no cárcere, pessoas ligadas ao rei, ao faraó, tiveram sonhos na cadeia, prometeram a José, queria lembrar faraó de José, esqueceu. José ficou mais um tempo na cadeia sofrendo. Somente depois de muitos anos, desde a sua juventude até a sua fase madura, que José se tornou governador do Egito. Mas antes disso, ele foi colocado diante de Faraó para interpretar o sonho de Faraó. Faraó já estava irritado, porque ele já havia chamado todos os magos, todos os bruxos, feiticeiros do Egito, e ninguém conseguiu decifrar o seu sonho. Então você imagina José diante do Faraó, e Faraó falou: pode interpretar isso aí, porque eu não acredito em mais ninguém. Falaram bem de você, vamos ver se você realmente é capaz de interpretar o sonho. Imagina, o Faraó devia estar irado, porque ninguém conseguia interpretar, ele estava angustiado por causa do sonho, e ninguém conseguia interpretar. Com certeza o Faraó não estava de bom humor. Então imagina José diante de Faraó tendo esse grande desafio para poder decifrar o sonho. E Deus o honrou. Deus trouxe à tona a interpretação do sonho e ainda trouxe como administrar os bens para evitar que o Egito passasse por fome. E aí, por conta disso, ele foi exaltado. Mas olha o nível de sofrimento que José teve que passar para poder cumprir o plano maior. Se José tivesse cruzado os braços lá na casa de Potifar, ele não teria se desenvolvido. Com certeza desenvolveu grandes habilidades. Se ele tivesse cruzado os braços lá no cárcere, ele ter se entregado à morte, vou ficar aqui, muitos se entregam, né? Daqui não vou sair meio, então vou ficar aqui até o final da minha vida. Mas não, ele desenvolveu habilidades no cárcere. Ele desenvolveu habilidades por onde ele passou. José, ele viu o seu sofrimento numa outra perspectiva. E é isso que eu gostaria de falar para vocês. Não olhe o sofrimento como uma dor, como um sofrimento. Ele pode ser um teste, como eu disse na primeira situação, mas ele pode também ser parte de um plano maior. Esse sofrimento está te fazendo desenvolver habilidades que você não tinha antes. E que essas habilidades podem te levar a cumprir o plano que Deus reservou para você. Quem sabe é uma habilidade para liderar, é uma habilidade para pregar, é uma habilidade para cantar, não importa.
alguma habilidade para administrar, gerir. Existem várias formas de você participar desse plano de Deus, de você fazer cumprir, na verdade, porque o plano já existe e você é parte dele. Mas existem várias formas, mas você precisa fazer a sua parte. Não se lamentar pela dor. Também não vai negar, né? É orar, entregar nas mãos de Deus. Mas não se lamente pela dor. Comece a olhar a dor e entender que essa dor ela não vai ser pro resto da vida, ela vai ser por um tempo apenas. Sabe a onda do mar? A onda vem, depois vem a calmaria. Vem uma nova onda, depois a calmaria. Essa dor vai passar. Ela vai passar. E ela pode fazer parte de um propósito maior. Então, observe essa dor com outro olhar. Comece a viver o processo. É esse viver o processo de dor que vai te desenvolver, te trazer novas habilidades. Isso vai fazer com que você sofra menos. Isso vai fazer com que você se desenvolva espiritualmente. E quando você menos esperar, você estará no período de clemência. A gente não cresce sem dor. Então aceite a dor como parte do seu processo de desenvolvimento espiritual. Tá bom? Um grande abraço para vocês.